Prezados amigos do Diálogo Espírita, sejam todos muito bem-vindos. Nós temos no programa de hoje o quadro Fonte Allan Kardec, com reflexões sobre a parábola do semeador. E desde já é bom lembrar que todos plantamos e todos colhemos, ou melhor, aquilo que plantamos, aquilo colhemos, mais cedo ou mais tarde. Sementes boas ou más, colheitas para nós mesmos ou para os outros, pois que vivemos em sociedade. Mas antes nós temos o tema livre, no qual nós vamos comentar bastante sobre reencarnação e as profissões e as artes, vocações e os gênios. Bem interessante, não é mesmo? Os gênios das artes e das ciências e o papel da genética, as ideias inatas, as vocações profissionais e as lembranças de vidas passadas. Tudo isso para você a partir de agora aqui no Diálogo Espírita. Queridos amigos, nosso tema livre de hoje, nós vamos falar aqui sobre a reencarnação e o que tem a ver a reencarnação com as profissões, com as vocações profissionais e as artes, e também a existência dos grandes gênios da humanidade, digamos assim, alguns deles, obviamente. Comigo aqui a Mariana e a Andréia. Eu gostaria de começar falando o seguinte: as vocações profissionais, porque tem hoje em dia, com uma gama muito grande de novas profissões no mercado, surgem a cada ano, devido aos avanços tecnológicos, as especializações. Antigamente eram mais resumidas, né? Hoje em dia, dentro de uma determinada área, às vezes existem várias outras especializações, e, enfim. Mas o que a gente vê ainda, agravada por essa situação, é as pessoas às vezes vão fazer o vestibular e elas não sabem para qual área que elas vão prestar vestibular, para qual que elas vão tentar, né? Mas muitas pessoas, desde novinho, desde criança, já eles manifestam: eu quero ser isso, quero ser aquilo e tal. E tem talento para isso. A gente percebe, vai com desenvolvimento, a criança vai para a escola, os primeiros para o ensino fundamental, depois ensino médio, e começa a aparecer realmente, ela encontra facilidade para uma determinada área, ou gosta, fica sempre falando que quer fazer aquilo, e vai realmente, se tiver oportunidade, ela vai se dar muito bem atuando naquela área. Então isso nós chamamos de vocações profissionais, que às vezes, como diz, se manifestam bem precocemente. E de onde vem isso? Depois a gente vai ver lá na frente com um certo filósofo que dizia que nós é tudo a tábula rasa, né? Que é tudo uma folha em branco quando a pessoa nasce, porque não acreditava que ele particularmente não acreditava em reencarnação. E a gente vê que a explicação é exatamente essa, que nós trazemos do nosso passado muitas tendências, e entre estas, a afinidade com certas áreas de atividade profissional, as quais essas atividades a gente já provavelmente desenvolveu ou pretendeu desenvolver, quis ser e não conseguiu trabalhar naquela área, naquela profissão. A gente vai ver melhor isso aí na sequência. Eu gostaria de citar aqui alguns exemplos, vários por sinal, mas muito interessantes, desses chamados gênios, que além de ter manifestar essa tendência muito precoce, eles conseguiram, digamos assim, se realizar, colocar esse talento para fora muito cedo. Outros só na idade adulta, não interessa, a vocação profissional pode se manifestar lá. Aqui nós estamos falando não propriamente de profissões, mas de artistas, etc. Vejamos, Mozart, com 4 anos, executou uma sonata e aos 11 era compositor. Miguel Ângelo, aos 8, era dado como um pintor completo. Pascal, aos 13, matemático, né? Já conhecido como matemático e geômetra. Victor Hugo revelou-se aos 13. Liszt tornou-se grande intérprete ainda menino e aos 14 compôs uma pequena ópera. Hermógenes, aos 15 anos, ensinava retórica ao imperador Marco Aurélio. Leibniz, aos 8, dominava o latim,
sem mestre, aos 12, grego. Gauss, aos 13, resolvia alguns problemas matemáticos. Rembrandt era pintor antes de ler. Impressionante. Mirandello, aos 10, falava latim, grego, hebraico e árabe. Gente, aos 10 anos. Trambet, que conhecia 300 línguas e dialetos, aos 12, falava alemão, francês, latim, grego e hebraico. Só isso. Van de Kefkor, falecido aos 11, e olha que desencarnou aos 11, deixou 350 quadros importantes. Beethoven foi reconhecido aos 10. Pepito de Ariola, aos 4, já tocava árias. Então, gente, para passar para vocês, gostaria do primeiro gancho, fazer uma transição dizendo o seguinte. Primeiro, nós temos as vocações profissionais. Mas o talento por uma determinada arte, como esses que nós vimos aqui, ou outros que mesmo tem manifestado mais tarde, ou por uma determinada profissão, arquitetura, medicina, política, agricultura, biologia, seja o que for, dentro de uma família, e aí que a gente quer chegar. Porque muita gente diz assim, bom, se ele é uma família de músicos, uma família de pintores, tem alguns fatores que influenciam isso aí sim. Por exemplo, a própria educação, a própria instrução. Os pais sendo pelo menos um deles, seguindo uma determinada profissão ou arte, é provável que a criança, desde cedo, esteja familiarizada com aquele ambiente e, de repente, aprenda a gostar e tal, e consiga desenvolver o talento na mesma área. Mas esse não é o fator principal. O fator principal é que essas pessoas reunidas nessa encarnação ali, elas foram atraídas por essa simpatia de atividade, por aquela arte. Talvez já numa mesma família anteriormente, ou talvez até não, mas resolveram reencarnar reencarnar juntas para umas se ajudarem às outras e desenvolver melhor. Eu estou certo ou estou errado nessa minha hipótese, Andréia? Está certo, está certíssimo. Sempre que aquele espírito reencarna com uma habilidade, seja de uma questão genética, hereditária, que herdou, porque a gente tem essa parte genética também, seja de alguma habilidade que ele já apresente desde muito pequenininho, ele tem isso porque, com certeza, existe uma finalidade para que ele execute essa alta habilidade. Hoje em dia a gente chama de alta habilidade. Antigamente usava-se muito os testes de QI, e hoje em dia até a gente faz avaliação neuropsicológica com testes para avaliar esse quociente de inteligência. Mas você sabe hoje que a inteligência é muito ampla. A pessoa pode ter muitas habilidades em uma área e não ter em outra. Ela pode ser muito boa em matemática, como o seu Wilson citou vários aqui, mas em outras áreas não. Ela pode ser muito bem desenvolvida no campo das artes, e não ser, por exemplo, nas áreas biológicas ou química ou assim por diante. Então, é também uma tarefa importante para essa família que conduz essa criança, que tem essa alta habilidade. É um desafio para o próprio espírito, porque ele não pode ir para o lado da arrogância, de se achar melhor que os outros. Então, são vários pontos aí para a gente analisar, né? Mariana, quer colocar alguma coisa nisso? E o interessante também é que esse espírito que volta, né, no seio dessa família, então, mas todo mundo é músico, por que ele vai nascer numa família de músicos, vamos dizer assim? É justamente para aprimorar o conhecimento que aquele espírito já traz impresso, né? Então, todos nós, não é que nós temos o talento, que nós não precisamos nos esforçar e que nós não precisamos burilar esse talento. Então, no nosso trabalho, na vida profissional, quando nós escolhemos alguma coisa, que nós percebemos que nós temos, né, o tino para aquilo, que nós temos uma certa facilidade, aí que nós temos que esforçar mais, para aprimorar cada vez mais o nosso conhecimento, essa habilidade, e também que nós possamos compartilhar dentro da família, dentro do nosso trabalho, junto com as pessoas que estão ali ao nosso redor. E com isso, nós iremos ajudar o progresso.
porque é através das ideias, é através do nosso conhecimento, da inteligência, né, das nossas habilidades, é que nós vamos impulsionar esse progresso, não só o tecnológico, mas também o moral, né? Então, as ideias inatas, as vocações, a facilidade, né, as altas habilidades, elas também precisam de ter disciplinas. Ela também precisa ser disciplinada, os pais têm que estar atentos para não cair na arrogância, como a Andréia trouxe para nós, né? E muitas vezes tem uma habilidade numa, mas não tem na outra. Então, são gênios na matemática, mas na parte de relação humana fica muito a desejar. Então, é nós ficarmos atentos. Então, é o espírito que traz, que conserva todo o conhecimento que ele adquiriu através das suas existências. Voltando um pouquinho para falar sobre a parte da genética, né? A genética é importante, porque o que acontece? Então, nessas situações específicas, são espíritos simpáticos, né? Porque normalmente a gente se sente bem e gosta de conviver com pessoas que pensam mais ou menos como nós mesmos ou que fazem coisas parecidas que nós fazemos. Então, nesse caso, em relação à genética, ela favorece. Então, esses espíritos são atraídos para famílias, para renascerem em certas famílias, né? Porque ali vão encontrar na bagagem genética dos pais biológicos aqueles genes que vão facilitar a prática. Porque, por exemplo, um músico tem que ser, como se diz, tem que ter bom ouvido, né, para tocar, enfim. Ele tem que conhecer, tem pessoas que são completamente obtusas, eu sou uma delas. Então, assim, ela precisa daquele gene apropriado que facilite, que capacite ela. É aquela ferramenta que ela vai utilizar, são os genes. Porém, os genes, a genética, ela é uma causa mediata e não imediata. A imediata é a espiritual, é aquela que está acima dessas. Tanto que às vezes em certas famílias, certos espíritos vencem certas resistências, certas dificuldades, e a chamada superação, né, para conseguir praticar desenvolver aquela... Porque não nós estamos repetindo aqui, falando só de artes, mas falamos de ciências também, que é uma coisa que ocupa o outro hemisfério o outro hemisfério cerebral, por exemplo, né? Então tem tudo isso aí a ver. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos em seguida para continuar nesse assunto. Estamos voltando com o nosso tema livre de hoje, falando sobre a genética, sobre gênios e, naturalmente, isso tendo por pano de fundo a reencarnação, que é a causa disso, é essa mensagem que nós estamos tentando passar para vocês. Eu vou ler aqui para vocês alguns exemplos de gênios com filhos medíocres, para provar que a genética não prepondera, nem sempre prepondera, ela auxilia, mas não é um fator determinante. Então vejam só, essas pessoas que eu vou enumerar aqui, elas tiveram filhos absolutamente, quando fala-se medíocres, são normais, nada, que não tinham a genialidade dos pais. Sócrates, Napoleão, Péricles, Imperador Marco Aurélio, Cícero, Goethe, La Fontaine, Beethoven, e tem os inversos. São pessoas que foram pais normais, né, e que foram gênios. Rogers Bacon, Descartes, Copérnico, Galvani, Hegel, Spinoza, Kant, Kepler e Locke. Eu quero ler a questão do 218 do livro dos Espíritos aqui para vocês, porque tem tudo a ver com isso que nós estamos falando aqui. Allan Kardec perguntou o seguinte: encarnado, conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve
e dos acontecimentos que adquiriram em existências anteriores, eles responderam: guarda vaga lembrança, que lhe dá o que se chama de ideias inatas. Isso é muito importante. E na 218b, eu vou pular a A, Kardec ainda pergunta: grande conexão deve, então, existir entre duas existências consecutivas? Resposta: nem sempre tão grande quanto talvez o suponhas, dado que bem diferentes são muitas vezes as posições do espírito nas duas, e que no intervalo de uma ou outra pode ter também progredido. Ou seja, ele quer dizer que em alguns casos há uma conexão bastante estreita entre uma reencarnação e outra, e às vezes pode ser bem diferente. Foi aquilo que ela falou sobre, e a Andréa também, que às vezes ele desenvolve muito uma faculdade, mas não dá para exercitar tudo numa reencarnação só. Não pode ser gênio da ciência e das artes ao mesmo tempo. Poucos conseguiram aproximadamente fazer isso. A maioria vai se dedicar mais a uma determinada área. Às vezes ele tem potencial para isso, mas esta outra área essas outras faculdades ficam tanto quanto adormecidas temporariamente. Quer comentar alguma coisa? Na verdade, ficam adormecidas por necessidade também, para que aquele espírito aprenda e consiga se desenvolver em outro campo. Vamos pegar um exemplo de um linguista. Ele tem uma alta habilidade de aprender línguas, mas ele deixa de estudar outras áreas que são importantes também. Então, em dada encarnação, talvez aquela faculdade que ele tenha, e que se não fosse como apagada, um exemplo, né? Como se fosse apagada, mas não é apagada, ela fica no espírito, ela fica na memória inconsciente. Então, se isso não ocorresse, ele provavelmente não estudaria outras coisas, e ele precisa estudar de todas as áreas, entender de todas as áreas, se desenvolver, e assim geralmente acontece com essas pessoas que são geniais. Existe também uma coisa que a gente precisa lembrar, é que quando esse espírito vem com é uma missão bem difícil, não é tão simples a pessoa ter altas habilidades desde pequenininho, porque muitas vezes a família exige, o meio ambiente exige que ele continue dando conta, sendo genial, e nem a cobrança sempre. É muito grande, né? Exato, nem sempre isso acontece. Então, é também um desafio para quem convive com um espírito assim. Então, temos vários exemplos de vários cientistas ou de crianças bem pequenininhas que eram geniais para determinado assunto e depois, durante o desenvolvimento, não mantiveram aquela aprendizagem, porque, basicamente, é como se fosse desligada aquela memória para que aquele espírito se desenvolva em outro campo também. Então, são muitos aspectos que é importante a gente lembrar dessa característica, né, das altas habilidades e da superinteligência. Mariana, eu falei até do Luke ali em cima, o John Luke, né? Ele teorizava que aquilo que eu falei antes, sobre a tábula rasa. A criança nasce e ela é totalmente virgem em termos de conhecimento, não tem nada, é uma folha em branco a ser escrita. Essa era a teoria dele. A esse tipo de ideia se contrapuseram, por exemplo, Platão, né, que falava bastante, ele foi um precursor da doutrina espírita, né? Santo Agostinho, Santo Anselmo e Descartes, que pensavam diferente, de que já quando a pessoa nasce, ela já traz alguma coisa, de algum lugar, de alguma memória, colocado por Deus. O Santo Agostinho, ele tinha muitas dúvidas a respeito, né? Mas era esse tipo de ideia. Na questão 219 do Livro dos Espíritos, assim: qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos ou das línguas, do cálculo, etc. Resposta: lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas de que ela não tem consciência. De onde queres que venham tais conhecimentos? O corpo muda, o espírito, porém, não muda, embora troque de roupagem. Então, é bem interessante essa questão, né? Porque na seguinte ele vai falar, né? Isso. Se o espírito 220, se nessa troca de roupa, vamos dizer assim, né? Se o espírito perde alguma coisa, ele não perde.
né? Porque o que nós conquistamos fica conosco, porque faz parte da nossa evolução. Como a Andréia bem colocou ali, às vezes é desligado ali, né, amortecido aquela habilidade para que ele possa vivenciar outras, para que ele possa desenvolver outras habilidades, porque essa é o objetivo da reencarnação. É a evolução do espírito. Então tem que ser uma evolução em todas as áreas, ela tem que ser completa. Então, se eu já atingir um alto nível numa habilidade, na próximas, aquela habilidade vai ficar como adormecida. Mas eu não perco. Eu posso estar trocando de roupa várias vezes, né? Então tem até uma questão assim, né? Nós trocamos a maquiagem, mas o manequim é o mesmo. Sim. Né? Continua o mesmo. Então assim é o nosso conhecimento, a gente não perde. Por falar na 220, nós já estamos nos aproximando do final do nosso tema livre de hoje, mas vale a pena enfatizar aqui literalmente o que foi colocado pelos espíritos. Na pergunta, o codificador faz assim, ele diz, pode o espírito, mudando de corpo, perder alguma das faculdades intelectuais? Eu vou reforçar, porque ele fala especificamente sobre as artes ali, qualquer coisa parecida. Pode o espírito, mudando de corpo, perder algumas faculdades intelectuais, deixar de ter, por exemplo, o gosto das artes? Sim, desde que conspurcou a sua inteligência ou a utilizou mal. É o que a Andréia falou, a responsabilidade que a pessoa que tem um talento especial, seja de que natureza for, e isso aí a gente pode diminuir um pouquinho, vamos diminuir um grauzinho e vamos colocar um grande médico especialista, o cara é um excelente cirurgião cardíaco ou qualquer coisa parecida. Olha a responsabilidade que ele tem, porque quantas pessoas ele vai influenciar, quantos discípulos ele falar, ele servirá de exemplo para quantas pessoas. Mas se em algum momento da carreira dele ele começar a desvirtuar o uso do trabalho dele, ou vamos falar de um grande líder mundial, um grande político, ele é um gênio, e no entanto ele desvirtua, faz mau uso, ele abusa, ele vai ter que arcar com as consequências. Então é essa a grande responsabilidade que estão falando. Então, seguindo ali, depois de uma faculdade qualquer pode permanecer adormecido durante uma existência, por querer o espírito exercitar outra, que nenhuma relação tem com aquela. Então fica em estado latente para reaparecer mais tarde. Então vejam, gente, que o que a gente está colocando aqui é que a importância de a gente entender que a reencarnação não é só questão de karma, de estar espiando hoje o que fez numa vida passada, ficar reclamando do marido da esposa, que é assim que é assado, ou porque tem limitações financeiras, ou muito problema de saúde, tudo isso faz parte. Mas às vezes a reencarnação ela causa um choque, chama a nossa atenção para ser estudada melhor, analisada melhor em outras áreas da vida. Essa é uma delas, das vocações profissionais, das ideias inatas, dos talentos individuais precocemente manifestados, dos grandes gênios. Tudo isso faz a gente refletir um pouco. Isso nos toca a razão. Então não precisamos crer na reencarnação só porque nós estamos falando aqui, porque nós somos três bobocas que acreditamos e vocês têm que acreditar também. Não é. Pensem friamente que vocês vão ver que a gente tem razão naquilo que está expondo. A argumentação é sólida e fecha toda a argumentação em conta, digamos assim, pelo menos é aquilo que a gente espera. Ok? Segue o nosso programa. Olá, amigos. No quadro Fonte Allan Kardec de hoje, o nosso tema é a parábola do semeador, de profunda atualidade, porque todos nós temos em nosso coração, em nossa mente, de alguma forma, o terreno onde as sementes do conhecimento, das intuições reveladoras, dos princípios positivos germinam com maior ou menor dificuldade. Vamos nos lembrar da lição de Jesus. Naquele dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à borda do mar. E veio para ele muita gente de tal sorte que, entrando em uma barca, se assentou e toda a gente ficou em pé na ribeira.
Ele lhe falou coisas por parábolas, dizendo: eis aí que saiu o que semeia a semear. E quando semeava, uma parte das sementes caiu junto da estrada, vieram as aves do céu e comeram-na. Outra, porém, caiu em pedregulho, onde não tinha muita terra, e logo nasceu, porque não tinha altura da terra, mas saindo o sol a queimou, porque não tinha raiz, se secou. Outra igualmente caiu sobre os espinhos, e cresceram os espinhos, e esses a afogaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e dava fruto, havendo grãos que rendiam a 100 por 1, outros a 60, outros a 30. O povo que ouvia as parábolas de Jesus entendia alguma coisa, mas não com muita profundidade. E mesmo os seus discípulos, às vezes, tinham dificuldade de saber o que ele queria dizer com aquelas histórias. Ele, então, os reuniu depois e explicou. E lhes disse: escutem, né, o que significa. Ele lhes explicou na linguagem traduzida, né, mantida da época, mas, em resumo, lhes explicou que a semente que cai na terra, que é muito pedregosa, ela até germina, mas não tem sustentação. É como a pessoa que ouve, mas não tem ainda maturidade para desenvolver aqueles assuntos, não tem permanência de interesse naqueles princípios elevados, e logo, né, a semente boa se perde. Aquela que caiu e as aves comeram foi aquela que caiu no coração, que até prestou atenção, mas que não tinha ainda o menor interesse por aqueles tipos de assunto, e qualquer coisa distraiu. Aquela que caiu numa terra e que era coberta de espinhos é daquela pessoa, como muitos de nós, não é? Que temos interesse em coisas espirituais, que buscamos as questões elevadas, já temos atração e idealismo, mas que ante a perseguição, ante a calúnia, ante a incompreensão dos companheiros tão comuns, né, em todos aqueles que se dedicam realmente e são fiéis aos princípios, faz parte da carga humana. Jesus não foi exceção, e muito menos nós, criaturas que temos defeitos. Então, a semente que caiu na terra de espinhos se assemelha às nossas ideias, à nossa vivência, quando aceitamos os princípios superiores, mas tudo aquilo que nos cerca, sendo dificuldade, nos leva a desanimar. É o caso daquelas pessoas que são boas enquanto recebem gratidão, elogios, mas que quando veem que o bem não é reconhecido, que não há apoio, que aquele que se destaca é criticado, desanimam. Dizia um amigo espiritual meu que laranjeira que não dá laranja, ninguém atira pedra. Quando nos lembramos da parábola do semeador, temos que nos lembrar que os espinhos fazem parte da jornada, mas que temos que ser como aquele último tipo de terreno citado por Jesus. Permitir que, vencendo todas as dificuldades, apesar das nossas limitações e defeitos, a palavra de Jesus, os exemplos, o conhecimento doutrinário espírita, multipliquem em nós as nossas poucas qualidades, multipliquem em nós as nossas poucas forças e nos levem a servir com devotamento, apesar das dificuldades. A parábola do semeador, por isso, é de profunda, profunda atualidade. Não sejamos daqueles que desanimam ante a calúnia, a infâmia, a difamação, a perseguição, a incompreensão. Sejamos fiéis aos nossos princípios, sabendo que mesmo Jesus não passou incólume na terra. Quem mais nós, né, devedores? Muita paz. Fiquem conosco.